Bom, pessoal, neste vídeo vou apresentar para vocês as principais características e aspectos relacionados ao ligante mais importante dentro da indústria da construção. Estamos falando do cimento Portland. Como foi desenvolvido o cimento Portland? Ele inicia a partir de um projeto para a fabricação de um farol no sul da Inglaterra. O inglês responsável foi John Smeaton, quando em 1756 ele teve que caracterizar uma série de cales, sim, muitas cales da região, para tentar desenvolver um concreto que fosse capaz de ficar rígido e que estivesse rígido quando estivesse imerso na água. Este farol fica localizado no sul da Inglaterra. O farol que vemos na imagem é o quarto a ser construído. Os dois primeiros foram derrubados por diferentes acidentes e a partir dessa área tão turbulenta foi preciso reunir um grupo de engenheiros. Então, toda esta construção desenvolveu ou permitiu um desenvolvimento muito avançado na área de engenharia, quanto a nível estrutural, quanto ao desenvolvimento de materiais. Como acontece este desenvolvimento? John Smithson ele fez um levantamento de muitas matérias-primas que estavam na Inglaterra. Ele pegou várias cales hidratadas ou hidróxido de calcio y avalió el desempeño de esa cal hidratada cuando era misturado con agua y diferentes argilas. Posteriormente se dieron cuenta o identificaron que cales con un elevado teor de argilas presentaban un desempeño mejor cuando era misturado con agua. Cuando o material adquiría pega, él inclusive no podía estar inmerso continuamente en agua de mar y no presentaba un decremento de las propiedades mecánicas. Este foi um dos principais avanços no desenvolvimento do concreto e do cimento Portland, porque se identificou a natureza de cal hidráulica e como essa cal hidráulica pode ser melhorada quando era misturada com outras argilas de diferente natureza ou incluso com cinza volcánica. Em termos gerais, esse concreto desenvolvido apresentava uma pega rápida, sim? Não era muito trabalhável, presentava um cor cinza dependendo o tipo de argilas utilizadas e a partir de aí esse material foi patentado. Tanto o farol foi construído em 1759 e depois, quando se entendeu e foi desenvolvido este concreto, esse ligante foi patenteado em 1795. Este ligante recibió nombre como cemento romano, ¿sí? Y dio origen ao cemento Portland, porque a partir de ahí fue avaliado o fato de calcinar as cales, ¿sí? Junto con argilas. Luego, Joseph Aspin, ele fez já uma maior pesquisa em relação a como as diferentes temperaturas de calcinação y diferentes misturas de argilas y calcáreos permitían obtener un material de naturaleza ligante. ¿Qué significa un material de naturaleza ligante? Significaba que él, cuando era misturado con agua, presentaba una trabajabilidad aceitable, era fácilmente manoseado, podía ser transportado, colocado y lanzado, y posteriormente, a lo largo de un determinado tiempo, él adquiría resistencias mecánicas. Este descubrimiento, a partir de diferentes ajustes, permitió para él hacer a patente no 21 de octubre de 1824. Él colocó o nombre de cemento Portland como una estrategia de marketing, ya que en aquella época las rochas de Portland, de origen Portland, eran reconocidas por la calidad y durabilidad. Era un material que utilizaba as pessoas ou as famílias de dinheiro para decorar as fachadas das casas e dos prédios. Como foi desenvolvido este material de cimento Portland? Então, inicialmente, utilizaram calcário, argila, ¿sí? En diferentes proporções e foram calcinados a diferentes temperaturas. As temperaturas utilizadas naquela época não eram muito controladas, eram temperaturas próximas aos 1300, 1200 e pouco graus centígrados e promoviam uma certa fusão tanto do calcário quanto das argilas para gerar umas fases diferentes. Nesse sentido, foi desenvolvido um cemento Portland primitivo ou um proto-Portland. ¿Sí? Então, este cemento era innovador para aquella época, presentaba mejores propiedades cuando comparado con aquel cemento romano
feito já para aquele projeto do farol, sim? E a partir de diferentes pesquisas foram desenvolvendo, foram ajustando as proporções para permitir obter um cimento de melhores propriedades. Então, o cimento Portland que hoje conhecemos não muda muito daquele desenvolvido nos inícios do século XX. Então, é uma mistura de calcário com argilas. Obviamente, este cimento apresentava uma resistência mecânica muito mais alta com aquele pré-cemento Portland. Apresentava de igual forma umas características de trabalhabilidade melhor comparado, sim? E permitiu de aqui pela frente desenvolver aquele cemento que hoje conhecemos. Então, o que seria o cemento Portland? Então, o cemento Portland é um cemento calcário. Falamos de calcário porque o teor de óxido de cálcio é alto, produzido em um forno rotativo. Tá? O termo forno rotativo vou apresentar para vocês mais pela frente no vídeo de produção de cemento. Que ele está baseado na mistura de silicatos de cálcio formados numa matriz fundida obtida a partir de mistura de calcário e argila. Tá? Então, ¿qué quiere decir? El cemento Portland es simplemente a mistura de un calcário con argilas, que cuando es jogado dentro de un forno, esos materiais funden, existe uma solubilidade dos componentes químicos e eles formam outras fases baseadas em silicato de cálcio. Então, antes de entrar no forno, o cálcio e o silício e o silicato estão separados. Quando entram no forno e se aquece esse material e são fundidos, se formam novas fases silicato-cálcio, ou seja, são novos componentes. Tanto seria a definição do cemento Portland. Porém, dentro da indústria da construção e o desenvolvimento dos materiais, existem diversos termos quando falamos de ligantes. Nesta tabela, apresento para vocês uma coluna relacionada a términos ou definições e nas outras duas colunas a definição dada por normativa britânica ou normativa americana. Então, por exemplo, teremos o termo de aglomerante, ¿sí? Ligante também, e em inglês seria o nome de binder. Teríamos outro termo como aglomerante hidráulico, aglomerante com hidraulicidade. Aqui teríamos, coloquei em inglês, porque não sei como seria o termo mais adequado em português, mas seria um ligante hidráulico composto. Tá? Teríamos outro termo chamado clinker, cemento hidráulico, clinker de cemento Portland e cemento Portland. Todos estes termos estão direta ou indiretamente ligados com o uso de cemento Portland. Então, ao longo da história e na procura de achar e producir um ligante de melhor desempenho, mais econômico, pois o cemento Portland ha evoluído e permite identificar diferentes tipos de ligante. Então, aqui na tabela, apresento para vocês que significaria o conceito o termo aglomerante comparado, por exemplo, com aglomerante hidráulico. Então, por exemplo, aglomerante é definido como material usado como propósito de asegurar partículas sólidas num sólido coerente. Aglomerante hidráulico seria o mesmo conceito, porém ele fica rígido com o contacto com a água. Esta diferença se deve principalmente a que não todos os aglomerantes ficam rígidos ou adquirem pega só com o contacto da água. Então, ao longo da história e do desenvolvimento existem muitos ligantes e, como falei e ressalto, eles estão ligados direta ou indiretamente com o cemento Portland. Mas que seria o cemento Portland? De que está constituído o cemento Portland tradicional? Desde su origen, o cemento Portland puro, ¿sí? o material que está dentro de un saco de cemento, ele está constituído por dois componentes. O mais importante dele seria o clinker, ¿sí? Que é aquele que é produzido dentro do forno, e uma fração de gipsita. Tá? Mas o cemento Portland tradicional, o cemento Portland comercial, o que achamos hoje em dia e o que consumimos atualmente, ele apresenta um terceiro componente que chamamos de adições. Tá? Então, o cemento Portland puro, inicial, está constituído com clinker e gipsita, mas o cemento Portland comercial, que utilizamos diariamente, tem um terceiro componente que se chama adições.
Estas adições podem ser de natureza ativa ou de natureza inerte, tá? O conceito e a definição particular de que seria uma adição ativa, que seria uma adição inerte, a gente vai a conversar, eu vou apresentar para vocês mais pela frente na disciplina de materiais B. ¿Y por qué tenemos adições? ¿Por qué entra este tercer componente dentro de nuestro cemento? Él entra como parte del desenvolvimiento, como parte de obtener un material con mejor desempeño desde un punto de vista técnico y principalmente desde un punto de vista económico. Entonces, la presencia de adições faz que un concreto sea más económico sin afectar significativamente su desempeño. Hoy en día, por questões e pela tendência mundial de sustentabilidade, o fato de utilizar adições também contribui a que o impacto ambiental do cemento seja menor quanto maior seja essa proporção de adições. Olhando um pouco a nível de produção do cemento, ele tem uma elevadíssima produção, considerando que, sendo a principal matéria para produzir concreto, ¿sí? Y o concreto é o material mais consumido depois da água a nível mundial, pois o consumo de cemento é muito alto. Estima-se que os níveis de produção por ano está perto de 4,6 a 5 bilhões de toneladas. E, obviamente, esse aumento vai existir uma demanda maior de cemento por efeito do crescimento contínuo da população. Ao longo do tempo, vai ter uma maior demanda de infraestrutura, de moradias, estradas, etc., etc., que vai contribuir a uma maior demanda de concreto e, portanto, uma maior demanda de cemento. Neste vídeo, que vou deixar para vocês no link, ¿sí? Apresento para vocês como é a evolução da produção de concreto em los países. Tá? Então, obviamente, a China, ao longo dos últimos 10 anos ou 20 anos, é o maior produtor de cemento devido ao seu crescimento populacional e desenvolvimento econômico. E aí, pela frente, pues, outros países como Índia, Estados Unidos e alguns países europeus. Aí depois, se vocês desejam olhar no link, ven detalhado toda a evolução da produção do cemento entre 1960 e 2020. Bom, e como é classificado o cemento? Tá? Então, cada país ou região tem cementos com especificações diferentes. Então, o cemento Portland pode ser classificado de diferente maneira na Europa, nos Estados Unidos, Latinoamérica, e às vezes pode ser identificado ou classificado diferente entre diferentes países. Tá? Eso se debe a que as matérias-primas disponíveis localmente em cada região são diferentes e, portanto, a composição, em certa medida, e os componentes e proporções de aqueles componentes vão ser diferentes. Tá? Essas diferenças vão gerar que os materiais o ligante tenham diferentes propriedades e, portanto, puedan ser utilizados para diferentes aplicações. Quando falamos de classificações do cemento, ele pode ser classificado pelo desempenho ou pela sua composição. Quando falamos de desempenho, falamos de seu comportamento, principalmente a nível mecânico, ¿sí? Resistência à compressão, em diferentes faixas. E quando falamos pela sua composição, é que dentro do saco de cemento as proporções de adições clinker podem ser diferentes. Como é classificado aqui no Brasil? No Brasil é parcialmente classificado parecido à normativa europeia, ¿sí? Que é ajustado com base na sua composição. E como classificaríamos a qualidade do concreto? Que critérios teriam que ser considerados? Então, aqui vou apresentar para vocês os mais importantes. Existiria uma lista muito comprida de diferentes critérios, mas aqui vou ressaltar os mais importantes. O primeiro seria sua composição, ¿sí? Ou seja, baseado nos teores de cálcio, sílica, alúmina, ferro, sulfato, essa composição química vai ajustar como seriam as fases presentes dentro desse clinker. Tá? Outro critério seria seu desempenho, que é avaliado geralmente pela resistência à compressão em argamassa. Então, por exemplo, quando se
produce una argamasa con un cemento en particular, esa argamasa va a presentar una resistencia característica y que puede ser diferente, esa resistencia, cuando se utiliza un cemento que tiene una composición o un teor por ejemplo, clinker o gipsita y adiciones diferente. También puede ser avaliado con base en la reactividad, ¿sí? Esa reactividad está ligado en qué tan rápido o cemento gera pega o qué tan rápido él fica rígido o también qué tan rápido él atinge resistencias mecánicas altas. Y otro criterio de durabilidad sería a durabilidad. O sea, ya por ejemplo, conteúdo de algunos componentes contaminantes, ¿sí? O trazas de que algo puede ser perjudicial. En ese sentido, falamos teores de potasio, sodio, cloreto, ¿sí? Fosfato, óxido de calcio libre, entre otros. Así como su desempeño cuando está expuesto a ambientes agresivos.